Vou dar um exemplo. Aqui, eu tenho um jeito característico de andar. Eu ando de um jeito característico. O pessoal fala que eu ando meio coisa assim, tipo Chaplin. Aí já falaram que eu ando meio Chaplin, meio pinguim. O pessoal fala tudo. Eles dão exemplo de um tipo de marcha. Quando a gente estuda o corpo humano, cada um anda de um jeito, né? E o meu jeito é esse jeito assim, meio diferente. Aí o pessoal fala que eu tenho uma marcha assim. Pô, cara, se eu for me preocupar com o jeito com o qual eu ando, porque as pessoas falam do meu jeito de andar, eu não ando, cara. Você tá entendendo? Então, assim, ó, eu quando estou andando, eu não tô nem aí, eu vou lá, aperto o meu botãozinho, eu sei que eu tenho o meu jeito de andar característico, eu aperto o meu botãozinho do foda-se, entendeu? E ando, porra, porque eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho duas Tem que pernas... trabalhar? Porque tem que trabalhar? Mas o pessoal fala, pô, cara, parece ter uma marcha de pinguim, o pessoal fala. Ai, lembrei de pinguim, ai, meu Deus. Pois é. O pessoal, quando quer ensinar sobre marcha humana, né, com a forma de andar, eles dão meu exemplo pra galera aí, entendeu? O pessoal fala, ó, professor, pô, e eu não tô nem aí, meu. Aliás, uma das formas que eles têm de se lembrar do professor Marcos é a forma com a qual ele anda. Aí o que eu penso? Bom, aí pode ser engraçado para eles, mas essa forma de andar já fez de mim maratonista. Né? Aí depois bem maratonista. Hoje eu corro ali meus 4, 5 quilômetros. Desse jeito aí, pô. O que é? Deixa os caras, rapaz. Acabou com a live. Acabou com a live. Eu nem consigo parar de imaginar. Meu Deus. Ai, meu Deus. Então, tinha que ser a live de número 100 mesmo. Ai, não, eu sou... Mas é muito característico isso, porque todos eles falam exatamente a mesma coisa. De andar e tal. Aí passa para um, passa para outro, todo ano é a mesma piada. Uma outra característica que eles usam muito, estou dando meus exemplos, porque você vê que todo mundo está sujeito, né, a esses comentários. Lá vem, esse aí tem 6 filhos, eles falam. O cara tem 6 filhos. Meu, 6 filhos. Não, vou esconder meus filhos aonde? É isso aí, tenho 6 mesmo. O pessoal fala. Eu falo, tenho 6 e é um barato, eu explico tudo. Mas as pessoas tendem a pensar um monte de coisa da gente. Se você começar a se preocupar com isso, né? Você não anda, como eu estou dando o meu exemplo, você não anda, porque é o meu jeito de andar, então eu vou parar de andar na rua. Sim. Entende? Eu vou deixar de andar com meus meninos, porque as pessoas falam que eu tenho 6 filhos, né? Que hoje, para eles, a pessoa fica, meu Deus, o cara tem 6 filhos e tal. Mas, cara, é um barato, quando eu saio com a minha galera, só eu tenho o prazer de andar com essa galera, cada um com o seu jeitão e tal. Só eu tenho prazer de falar, de entender cada um deles com as suas individualidades. Só eu aprendo com 6. Entende? Então, quer dizer, a gente tem que aprender a conviver com as nossas individualidades. Nós somos seres sociais, é claro. As pessoas tendem a nos julgar. Isso vai acontecer o tempo inteiro. Agora, a questão é, se você deixar que a opinião dos outros influencie sobre a sua própria maneira de pensar, isso pode ser um problema, porque isso vai te descaracterizar. Então, nós precisamos aprender, e os pais também, a entender que os filhos são únicos, as pessoas são únicas. Apesar de sermos seres sociais e ter certos costumes em comum, mas nós precisamos manter a nossa individualidade. Então, precisa praticar isso, sabe, William? Essa autoaceitação. Eu aceito, a minha marcha, ela é característica mesmo, eu aceito. Eu acho que essa autoaceitação é interessante, professor, a gente trazer para cá, porque, sim, depois que a gente tem... Eu lembro de uma fase da minha vida onde eu estava com a minha autoestima mais ou menos, e depois eu consegui elevar ela, assim, que foi logo depois que eu comecei na faculdade e tal, tava tudo indo muito bem, assim, sabe? Então eu tava com a autoestima lá em cima. E engraçado que quando você tá bem consigo mesmo, parece que tudo ao seu redor fica tranquilo. Parece que parece que o mundo sobe, né? E você só fica para você e fala assim, poxa, tô super bem, não tô me incomodando com, sei lá, com a minha espinha que saiu hoje. Parece que tudo, né, vem para fora, assim, e o resto é resto. Né? Tá vendo? Qual é a sua fonte interna de validação? Porque essa é a fonte que mais você precisa valorizar. A sua fonte de validação. Então, por exemplo, no meu caso de andar, no meu jeito de andar. Cara, eu ando sim desse jeito, só que esse jeito de andar já me levou muito longe.
Uhum. Você entendeu? A questão, por exemplo, as características dos filhos que eu tenho. Isso me levou a lugares que as pessoas nunca vão chegar onde eu cheguei, porque por essas características, entendeu? Quer dizer, você tem que começar a entender que você tem as suas próprias características, a sua individualidade, e essa pode ser exatamente as suas fontes de validação. O que você tem de bom que os outros não têm, sendo quem você é? Por isso que é tão importante você ter a sua fonte de validação, a sua autoaceitação. Entender que, apesar de tudo, você é um indivíduo único. Entender que você não é tão importante e que vai estar, tipo, o tempo inteiro as pessoas te vigiando. O que você está fazendo, o que você está vestindo, o que você está falando. Entendeu? Você não é, apesar de muitas vezes você está aí exposto, mas você não é a única fonte de interesse das pessoas. Por isso que a opinião das pessoas não pode ser tão importante assim na sua vida. Eu acho que a parte mais difícil nesse processo, professor, é quando a gente vai para um determinado local, né? Não vamos tirar a academia aqui, vamos supor, sei lá, um baile, uma festa, alguma coisa assim, e as pessoas meio que criam um padrão para aquela entrada, né? Um padrão de vestuário, um padrão de beleza, um padrão de, enfim. E aí, quando uma pessoa não vai, as outras ficam comentando, né? Ah, meu Deus, olha ali, não passou maquiagem, não veio com batom, não sei, não arrumou o cabelo, olha o vestido daquelas outras pessoas. Tudo isso, né, professor, é meio que cultural, né? O professor falou, cada país tem as suas culturas. Uma coisa que eu percebi aqui na Tailândia, quando a gente foi passar a virada do ano, é que ninguém bebeu na rua. As únicas pessoas que bebiam eram imigrantes. As únicas pessoas que tinham bebida, e todos os asiáticos eram assim. Outra coisa interessante daqui, todo mundo usa máscara. Em todos os lugares que tu vai, que é transporte público, todo mundo usa máscara. Independente ou não da pandemia, né? Independente ou não da pandemia. Então é uma coisa cultural, entendeu? Então eles sabem que o imigrante que vem de fora não sabe da lei. Então eles sabem que a gente não tem essa noção. Mas depois de tu passar tanto tempo em um determinado local, tu, opa, tem que usar máscara. Por algum motivo tem que usar. Nem é pela pandemia. O que acontece? Você acaba incorporando a cultura. Por isso que é muito a questão da opinião dos outros tem uma certa influência sobre a gente quando isso implica no aspecto cultural. Quando você precisa, por exemplo, obedecer regras, né? Obedecer determinados comportamentos para ser melhor aceito naquela sociedade, porque é um costume que faz com que você seja aceito. Então, digamos, se você vai num lugar onde tem que usar máscara, esse dia eu fui pegar avião, estava no aeroporto de São Paulo, e aí, na verdade, eu estava em Minas para poder ir para São Paulo. Quando eu entrei no aeroporto, a mulher perguntou, você tem máscara? O senhor tem máscara? Eu falei, não, senhora. Ah, não, mas daqui para frente você vai ter que usar. Ah, então tá bom. E onde é que eu consigo? Porque eu não tinha. Aí comprei e, pá. Quando eu entrei no saguão, tava todo mundo de máscara. Uhum. Ou seja, na verdade um aspecto da lei, alguns são costumes, mas outros são impostos pela lei. Então você tem que mudar seu comportamento, é óbvio. Mas Sim. Isso, em determinadas condições, então você precisa ficar igual com os outros, porque todo mundo tem direitos e deveres para cumprir dentro daquele aspecto cultural. Mas fora isso, nós temos, cada um de nós, a nossa individualidade, as nossas características que nos faz único. Isso, William, é que precisa prevalecer diante de situações como essa, de julgamento de pessoas de acordo com critérios que não vão influenciar na sua vida de maneira geral.